Bom dia, pessoal. Como vocês já sabem, bom dia. Como vocês já sabem, a gente vai estar fazendo então videoaula sobre os conteúdos, né? E eu vou estar assumindo então a matéria de geografia, certo? Anteriormente eu dava para vocês história, né? Então agora, a partir de agora, eu vou assumir a matéria de geografia, né? Professor Matheus, como vocês já devem saber. E bom, nessa aula a gente vai estar falando sobre a Europa e a Revolução Industrial. Então é uma matéria que, pelo que eu falei com a professora Edna, que eu conversei com a professora Edna, ela já passou vocês, né? Mas como a gente tem que fazer uma revisão do que foi trabalhado no primeiro livro, então a gente vai dar uma reolhada nos termos que a gente aprendeu, certo? E hoje a gente vai falar de Europa e a Revolução Industrial, certo? É, eu vou ler aqui com vocês o livro do aluno, né, o livro de vocês e a apostila, e daí eu vou explicar um pouquinho de cada parte, né? Vamos lá, então. A Revolução Industrial da Europa para o mundo. Um importante fato histórico ocorrido na Europa, com início na Inglaterra no final do século XVIII, foi a Revolução Industrial. Esse fato impactou no modo de produção no continente e, posteriormente, no mundo. Como vocês já sabem, vocês já devem ter conversado com a professora Edna, né? Então a gente tem ali entre os meados do século XVIII, não se sabe precisamente quando que começou, né? Quando foi o princípio, quando que é o início, quando é o pontapé inicial, não se sabe exatamente a data, mas se sabe que aconteceu no século XVIII, o que chamamos hoje em dia de Revolução Industrial. Tá? Revolução Industrial, ela foi é, uma revolução, uma mudança de paradigma, né? Não é exatamente, não foram, não é como outras revoluções conhecemos, né? Ela é uma mudança que ocorre no, no na sociedade da Inglaterra, principalmente de Londres, né? Muito forte a Revolução Industrial em Londres, na cidade de Londres, e que vai impactar a Inglaterra inteira e eventualmente a Europa inteira, e da Europa essa revolução ela acontece no mundo inteiro, tá? Muitos muitos historiadores, muitos pesquisadores consideram a Revolução Industrial como um dos pontos principais para para o capitalismo, para a emergência do capitalismo, né? Então o capitalismo vai começar a ser importante lá em 1500 com o que a gente chama de mercantilismo, certo? E muitos teóricos vão falar que é aqui onde o capitalismo realmente ganha força, né? Aqui onde ele surge para valer para o mundo, tá? Legal? Vamos ver o que foi isso então. Na mesma época que os nobres foram destituídos do poder da França, ele está falando aqui da Revolução Francesa, né? Claro que creio que todos lembram, acelerava-se o aprimoramento de novas técnicas na Inglaterra, o que conferia grande aumento da produtividade. Anteriormente à Revolução Industrial, a produção de roupas e de utensílios era feita basicamente pelo artesão, que utilizava ferramentas impulsionadas pela força humana, força animal, ou por meio de rodas d'água, certo? Então, anteriormente à Revolução Industrial, a gente vai ter a produção não só de roupas, como cola aqui, mas de vários tipos de utensílios de uma forma artesanal, feito por mãos de pessoas, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu preciso de um tênis, certo? Eu preciso de um tênis, certo? Onde é que eu vou para comprar um tênis? Eu vou no sapateiro, porque o sapateiro faz tênis, certo? Qual é a especialização dele? Fabricar tênis. Vamos levar para a época medieval. Bom, eu preciso de uma espada nova. A minha espada, sei lá, está danificada. Preciso de uma espada nova. Onde é que você vai? Eu vou no ferreiro, onde eu vou conseguir uma espada nova, certo? Então então você precisa de uma coisa, você vai no especialista dessa coisa que ele vai obter esse utensílio para você. Essa é a ideia. E isso vai mudar, né? Como a gente já sabe, como a gente vive no mundo hoje, não é assim que funciona. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Com a Revolução Industrial, motores motivados pela queima de carvão mineral, conhecidos como máquinas a vapor, foram desenvolvidos e aperfeiçoados para movimentar teares
e outros equipamentos. Isso proporciona o aumento na velocidade de produção, o que teoricamente levou a uma redução dos preços, pois era possível produzir mais em menos tempo. E aqui é o que é importante, né, sobre a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial ela começa com a invenção de motores, gente. Não motores a água, motores utilizando vapor, certo? Máquinas a vapor. Por quê? Porque essas máquinas poderiam então produzir repetidos movimentos de forma automática. Gente. Por exemplo, eu preciso de uma máquina para, não sei, esquentar, sei lá, para pregar esse prego. É só um exemplo, tá? Não, é um exemplo bom. Então, uma máquina a vapor agora poderia ficar pregando aquele prego, certo? Diferentemente de como a gente viu antes. Antes a gente ia ter especialistas em cada. Normal era que artesãos, eles eram cada um especialista em um tipo de coisa, em uma coisa específica. Então, se a gente quisesse uma coisa específica, a gente ia naquele cara que fabricava aquela coisa. Certo? E é claro que essa pessoa ela leva tempo para fazer essas coisas, certo? Então, por exemplo, o ferreiro, certo? O ferreiro ele vai demorar um tempo para fazer uma espada, então ele vai cobrar um preço mais elevado por fazer essa espada, porque ele teve que gastar muito tempo para produzir ela, certo? Normal. Certo? Com a vinda das máquinas a vapor, foram desenvolvidos e aperfeiçoados para movimentar os teares e outros equipamentos. Ponto. Então aqui a gente tem outros movimentos, ou a gente tem essas máquinas para fazer movimentos simples, como por exemplo mexer teares, para fazer roupa, né, tecido. Isso proporcionava aumento na velocidade de produção, o que teoricamente levou a uma redução dos preços, pois era possível produzir mais em menos tempo. Gente, a produção da máquina a vapor, a invenção da máquina a vapor e usando o carvão mineral, ela leva a um aumento na velocidade de produção. Como assim? Eu explico para vocês, professor. Pessoal, em vez de ter uma pessoa trabalhando para fazer uma sola de sapato, por exemplo, eu vou ter uma porrada de máquinas, um monte de máquinas produzindo esse mesmo sapato com uma pessoa verificando todas elas. Então, no tempo que uma pessoa fazia uma sola de sapato, a máquina estava produzindo 10, certo? Para levar um aumento de produção, certo? Um aumento no nível, na quantidade de coisas produzidas por empresas e por indústrias, certo? Então, a gente vai começar, em vez de a pessoa pagar 10 funcionários, ele vai pagar 5 funcionários, mas vai ter 5 máquinas, certo? E a máquina você precisa fazer, não precisa pagar salário, né? Tem aquela. Então, além de reduzir o preço, a gente reduz o tempo que precisa e a gente reduz o preço, a gente diminui os funcionários necessários, a gente diminui a mão de obra dela, certo? Então a gente vai fazer com que os preços dos produtos vão lá embaixo e a gente vai ter fábricas produzindo vários tipos de coisa, né? Como a gente tem hoje em dia. Vou dar um exemplo para vocês, né? As empresas elas produzem elas produzem os utensílios delas, ou sei lá o que cada empresa produz, em grandes escalas, né? Eles produzem em altas escalas. Então, e por dias eles fazem 100, 200 do produto deles, vamos dizer, certo? É muita coisa e daí eles levam para uma daí eles vendem para a distribuidora, essa distribuidora vende para o mercado e no mercado a gente encontra tudo. Vamos dar um exemplo. Ou no shopping a gente encontra tudo. Vamos dizer alimento, né? A gente tem a fábrica que produz miojo. Eles não produzem 2 ou 3 saquinhos de miojo. Eles vão produzir um monte, certo? E esses miojos vão ir para uma distribuidora, que essa distribuidora vai ser levada para o supermercado e a gente encontra tudo lá, certo? Essa é a ideia. Então a gente vai ter um aumento de superprodução, uma superprodução de produtos, certo? A gente vai ter, então, finalmente a gente vai ter produtos produzidos em larga escala, certo? A ideia de ter mais produtos é bem simples, gente. Se a gente faz mais produtos em menos tempo, a gente vende
a gente eu vou botar, para aí, poderia vender mais produtos e fazer mais lucro. Certo? Legal? A Revolução Industrial foi um momento foi muito importante do ponto de vista da organização espacial. O desenvolvimento da atividade industrial possibilitou o surgimento de novos tipos de trabalhos nas cidades, ao redor das zonas industriais que se formavam. De lá para cá, o processo de urbanização se intensificou, pois um grande contingente populacional se deslocava do meio rural para as cidades, fugindo do desemprego. Isso porque os avanços tecnológicos que surgiram no período também possibilitaram um aumento na produção agrícola e, por outro lado, a redução dos postos de trabalho no meio rural. Bom, mesmo antes da Revolução Industrial acontecer, teve um acontecimento na Inglaterra que se chama a Lei do Cercamento, certo? Que fez com que o número de pessoas que morassem no meio rural, que morassem em fazendas, caísse pela metade, tá? Não vou entrar exatamente no porquê da lei do cercamento, porque não serve para nós. Mas o que a lei do cercamento gerou é uma mudança de as pessoas que viviam na fazenda para a cidade, certo? É um dos motivos pelo qual a Revolução Industrial acontece foi começando a ser primeiro na Inglaterra, certo? Porque tinha excesso de população. Ah, professor, mas por que excesso de população é importante? Explico para vocês. Eu tenho, vamos dizer, eu tenho 10 vagas na minha empresa, certo? Eu tenho 10 vagas na minha empresa. 10 vagas na minha empresa, certo? Mas como veio muita gente da fazenda para cá, tá sobrando mão de obra, certo? Sobrando mão de obra. Então eu vou oferecer para esse trabalhador, para eu economizar dinheiro, eu vou oferecer para ele um salário, vamos dizer, de só R$ 500. Oferecer para ele R$ 500. Daí ele fala para mim, não, mas... E daí a pessoa vem para aceitar o trabalho e fala, não, mas isso é muito pouco, não vou aceitar. Daí eu falo para ele, querido, se tu não quiser, tem gente que quer, certo? Por quê? Porque eu tinha 10 vagas na minha empresa, mas tinham 5.000, 6.000, são números hipotéticos, tá bom, pessoal? Pessoas desempregadas procurando emprego. Então fica mais fácil, né? Então fica mais fácil. Eu escolho o quanto que eu vou pagar para os funcionários porque a mão de obra ela tá muito farta. Tem muita gente precisando de emprego, muita gente desempregada, tá? Então o normal é o salário cair, beleza? E é claro, gente, se a gente tem funcionários que ganham menos, o nosso lucro vai ser maior porque a gente não vai estar gastando nesses funcionários, tá? Legal? Beleza? Bom, a atividade industrial se expandiu pela Europa no século XIX. Chegou aos outros continentes modificando a forma de viver e de consumir, barateando o preço dos produtos, tornando-os mais acessíveis a parcelas cada vez mais significantes da população e acelerando significativamente as transformações no espaço geográfico. Então, pessoal, não são só coisas ruins, como eu expliquei aqui para vocês, são coisas boas também. Né? A revolução industrial ela vai levar numa coisa muito legal que é o barateamento dos produtos. Os produtos vão ficar muito mais baratos, pelo simples fato de que a gente produz eles muito mais rápido e em muito maior quantidade, certo? Então, o normal é o preço cair, porque aquela balança econômica, né, gente, é, quanto, quanto mais eu tenho do produto, menor é o preço dele, né? Vai ser sempre essa lógica que a gente vai ter. Então, menor o preço quanto mais produto eu tenho, menor o preço dele vai ser, certo? Aquela lógica de procura e demanda. Né? Eu tenho muito do produto, muitos dele, eu estou produzindo demais, 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 certo? E não tem tantas pessoas assim que queiram comprar. Então, o preço vai abaixar assim, certo? É aquela lógica de sempre, certo? Preço
demanda e procura, tá bom? Bom, o desenvolvimento da máquina a vapor não só revolucionou a produtividade no trabalho humano, como também levou a uma intensa transformação espacial, sendo o carvão mineral o principal combustível dessas máquinas. As regiões onde esse mineral era abundante foram intensamente exploradas e ocupadas. Por isso, nas proximidades dessas áreas surgiram as primeiras indústrias, especialmente na Inglaterra. Além disso, a máquina a vapor possibilitou o desenvolvimento de locomotivas, um fator dos mais importantes no desenvolvimento econômico europeu do século XIX, pois além de favorecer o escoamento mais ágil das mercadorias, permitiu que o carvão fosse comercializado com outras regiões. Gente, isso aqui é extremamente importante, certo? Um dos maiores pulos, certo, que a gente vai dar na Revolução Industrial, um dos maiores avanços é a invenção do a invenção dos trens, gente, das locomotivas, certo? Por quê? Até aqui, certo? Antes da criação dos trens, aparecimento dos trens, os materiais em geral, eles eram levados como? Como vocês imaginam? Em carroça, gente, carrete, certo? E qual é o problema? Bom, primeiro que não tu consegue levar muito pouco, né? Poucos produtos que podem ser carregados. Segunda coisa, eu acho que é mais importante, a segunda coisa e mais importante é a carrete, uma carroça, ela não é segura, pessoal. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu estou levando, por exemplo, soja. Eu preciso carregar soja, certo? Soja é levado em, por exemplo, sacos, certo? Se chover, cagou, certo? A gente não vai ter mais, a gente não vai ter soja, vai ficar tudo molhado, certo? E assim vai. Ou, por exemplo, muito fácil ser roubado também. Tipo, você tá levando uma carroça sem proteção nenhuma, é muito fácil aparecer um ladrão e te levar tudo e tu ficar, tipo, na mão, certo? Então, a versão dos trens ela é muito importante, porque ela revoluciona o carregamento de materiais em solo, certo? Não marítimo, certo? Em solo. Então a gente vai ter criações de trens por toda a Europa para levar materiais, para buscar materiais e muito também para comercialização de carvão. Como que as máquinas a vapor funcionavam? Elas funcionavam através de carvão, pessoal. Então, é muito importante que a gente entenda que a comercialização do carvão, o carvão vai ficar muito popular, né? Ele vai, todo mundo vai querer essas máquinas, então todo mundo vai precisar de carvão. Ou seja, eles precisam comercializar mais carvão, certo? Então, com os trens, eles vão conseguir fazer isso de forma muito mais rápida, tá? Aqueles trens Maria Fumaça que eu tô falando, eles chamam de Maria Fumaça aqui no Brasil. Sabe? Vocês devem ter visto em série, filme e tal. Ele faz fumação e tal. Tem um em Gramado até hoje, se vocês já foram até lá. Certo? E foi muito utilizado, né? Porque o carvão era muito abundante na Europa nesse tempo. Tá? E então vamos continuar. Do mesmo modo, a necessidade de se fabricarem vagões e peças de locomotivas favoreceu também a expansão na indústria do ferro. Muito importante também, pessoal. Para conseguir produzir os trens, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma evolução em como a gente mexe com o ferro, como a gente usa o ferro para fazer as coisas, para fazer os vagões de trens, fazer os trilhos, certo? Então é uma outra coisa que acontece por causa da Revolução Industrial, é a criação dos trens, como eu já falei para vocês, e principalmente da modelação do ferro, de poder conseguir usar o ferro, tá? Desse modo, o progresso industrial e a urbanização foram mais evidentes nas regiões onde o acesso ao carvão e a infraestrutura de transporte eram mais favorecidos e colaboravam para a definição do espaço geográfico, industrial e urbano europeu na atualidade. Pessoal, os trens eles modificaram geograficamente a Europa, tá?
Vocês devem conhecer devem conhecer os trilhos de trens europeus, né? Você deve ter ouvido falar em qualquer, tu pode de qualquer lugar da Europa e para qualquer outro lugar de trem sempre, né? Viajando de trem. A Europa ficou, por causa da Revolução Industrial, ela fica completamente conectada por trens, gente, certo? Então você vai em qualquer lugar da Europa, você consegue viajar de trem, qualquer lugar da Europa, certo? Então várias pessoas para conhecer a Europa inteira, em vez de para tickets de avião, quando estão lá, eles fazem viagem só de trem pela Europa inteira. Tá bom? Legal? E como vocês podem ver na imagem aqui, a concentração de indústrias na Europa, ela vai ser, como vocês podem ver aqui na imagem, né, aqui na imagem que eu estou compartilhando com vocês, a concentração de a concentração de indústria na Europa ela vai ser enorme, tá? Vamos ter então indústrias espalhadas por toda a Europa, especialmente Inglaterra, Alemanha, França, tá bom? Legal? Bom, vou encerrar aqui por hoje. Vamos continuar nossa revisão na semana que vem. E vai falar um pouquinho mais sobre a Europa e as mudanças que aconteceram nela. Né? Se vocês quiserem me ver e streamar, eu estou online no site roxo, Wild Cheese 1. Tá? Valeu!